Oi, você não chegou aqui por acaso? Esse canal é para você que deseja crescer espiritualmente sem mimimi. Então vem comigo. Hoje nós vamos falar sobre casamento. Será que eu posso casar várias vezes? Será que diante de Deus é pecado ter tido vários casamentos ou querer ter outros casamentos? Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre isso em relação à graça de Deus? Vamos ler o livro de Mateus, capítulo 19, do versículo 3 ao versículo 12, onde Jesus Cristo nos fala a respeito do casamento. Então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas, ao princípio, não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Esses versículos deixam muito claro o posicionamento de Jesus em relação ao casamento. O Senhor Jesus nos explica que no princípio, quando Deus criou o casamento, Ele criou o casamento para ser algo eterno, algo que aconteceria apenas uma vez e o casal ficaria juntos para sempre. Mas o Senhor permitiu que houvesse o divórcio através de Moisés por causa da dureza dos nossos corações. Como nós sabemos, nós somos pecadores por natureza e o nosso coração é voltado para aquilo que é mal. E nós temos que estar lutando todos os dias contra nós mesmos para fazer a vontade de Deus. E no nosso relacionamento com as outras pessoas, e principalmente no relacionamento conjugal, nós temos que estar lutando constantemente contra nosso eu, para nós não machucarmos as outras pessoas. E é por isso que Deus permitiu que houvesse o divórcio, por causa dos relacionamentos tóxicos, por causa dos relacionamentos que eram cheios da maldade em seus corações. E isso não parte apenas do homem, mas também da mulher. Não tem como haver um relacionamento saudável se há maldade,
se há violência de todos os tipos, violência física, violência psicológica, violência material, que hoje é algo que acontece muito nos nossos tempos. E naquele tempo já havia isso. Não está específico, não é? Exatamente, mas quando Deus fala que permitiu o divórcio por causa da maldade do coração do homem, ele está se referindo à violência que era cometida pelo homem. E por isso foi que ele permitiu, mas que não sendo por causa da maldade do coração do homem, ou seja, se não for algo irremediável, algo que realmente não tem solução para o relacionamento, não é para separar, porque o Senhor nosso Deus criou para ser eterno. A vontade de Deus é que um casamento ele seja eterno. E hoje, não só a questão da violência faz com que o divórcio seja algo muito palpável, algo que está acontecendo de maneira deliberada, mas também pelo fato das pessoas não se conhecerem direito e depois de um tempo juntos percebem que não compactuam dos mesmos desejos, dos mesmos sonhos, dos mesmos planos. E quando percebem, já estão juntos, já estão casados, e aí acaba terminando. A palavra do Senhor também vai dizer no livro de Amós: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, não é possível caminhar junto com uma pessoa se vocês não estão em concordância sobre aquilo que vocês pensam, sobre aquilo que vocês acreditam, sobre os planos que querem para o futuro. Por exemplo, um dos cônjuges quer ser pai e o outro não quer ser pai. Um dos cônjuges quer morar na cidade, o outro cônjuge quer morar no interior. Um cônjuge quer passar a lua de mel em Paris, o outro quer passar a lua de mel no Rio de Janeiro. Ou seja, se não há acordo entre os dois, se não há concordância, não tem como conviver. E não é só no casamento, é em todos os relacionamentos que nós temos no nosso meio social, no nosso meio familiar. O livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, também fala um pouco a respeito. Vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Então, está querendo dizer aqui, se você é um cristão e você casa com uma pessoa que é ímpia, como você vai viver em concordância com essa pessoa se vocês acreditam em coisas completamente diferentes um do outro? Por exemplo, se você era um ímpio, o casal, e um decide aceitar a Jesus Cristo, a Bíblia diz que você não deve separar, porque aquele que se tornou um cristão, através da sua fé, ele vai edificar a vida do outro que ainda não é cristão, até que o outro decida ser aceito por Jesus, ter Jesus no seu coração e seguir o mesmo caminho. E ainda que ele não siga, o mesmo caminho, o Senhor ele não condena esse relacionamento, porque o casal já estava junto antes de um dos cônjuges se tornar um cristão. Mas se você é um cristão e aí você decide se relacionar com alguém que não é, aí vai ser um jugo desigual. E a Bíblia nos diz que esse relacionamento não tem como dar certo, porque
seria andar junto sem estar de acordo. Voltando para Mateus 19, o Senhor Jesus também nos diz que existem homens que não foram chamados para o casamento. Existem homens que vão viver sem se casar. Por exemplo, o profeta Jeremias, ele foi escolhido por Deus exclusivamente para fazer a obra de Deus. Ele não se casou, não teve filhos. Jesus, por exemplo, veio, não precisou casar, não precisou ter filhos, cumpriu apenas o ministério da obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele se separou para a obra de Deus, para o evangelho. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diga que o apóstolo Paulo chegou a casar, chegou a ter uma família, e assim como muitos outros profetas. Aqui o Senhor Jesus disse que existem eunucos que eles mesmos se castraram, né? Eunuco é uma pessoa que teve as partes íntimas retiradas para não ter relação. E aqui Jesus está usando isso como exemplo, dizendo que tem homens que castrou a si mesmo, ou seja, decidiu não se casar, não ter relação e viver para Deus. Mas as pessoas que não têm esse posicionamento, que não foram separadas para isso, que têm a necessidade de se relacionar, de ter um casamento, né, vai se casar. No entanto, se essa pessoa casou com alguém precipitadamente ou só percebeu que não tinha compatibilidade depois do casamento e viu que realmente não tem como dar certo, não tem como andar junto, não existe acordo, é lícito sim que essa pessoa se divorcie e é lícito também que ela se case novamente. Mas, a priori, é saber se é pecado você casar outras vezes. Como é que funciona isso em relação à graça? Então, aqui, nesses versículos de Mateus 19, está muito claro o posicionamento de Deus em relação a isso. No princípio, Deus criou o casamento para ser um só casamento. O perfeito de Deus, vamos dizer assim, é que só haja um casamento e que esse casamento possa durar para sempre. Porém, por causa da maldade do coração do homem, o Senhor permite o divórcio e o Senhor é justo. Você não vai se divorciar, sendo que você é alguém que não foi separado para ser um eunuco e ficar sozinho para o resto da vida. Você tem sim a permissão de Deus para se casar novamente. O que nós não podemos fazer é usar a permissão de Deus e a liberdade que nós temos em Cristo Jesus para virar uma libertinagem e fazer do casamento como se fosse algo sem valor. E a cada ano ter um esposo diferente, a cada ano ter uma esposa diferente, simplesmente começar um relacionamento, casar, enjoei, vou mudar para outro casamento e aí casar de novo, não é? Aí estaria completamente em desacordo com Deus e é claro que no final de tudo, porque todas as nossas obras são colocadas diante de Deus no dia do julgamento, é claro que nós vamos ter que assumir as consequências disso. Mas, a priori, é lícito sim o divórcio e é lícito sim você se casar novamente, contando que esteja dentro dos princípios de Deus, dentro das condições estabelecidas por Deus, para que isso possa acontecer. Então, foque no que é importante e vai cuidar da sua vida.